A paz do Senhor para todas. Hoje nós vamos, na nossa série Mulheres da Bíblia, falar sobre Agar, a escrava egípcia. E o tema é Tu és Deus que vê. Essa história está em Gênesis, capítulo 16 a 21. Seu nome significa estrangeira ou fuga. Tudo indica que ela foi entregue por Faraó, Abrão e Sarai quando eles estiveram no Egito por causa daquela grande fome sobre a terra de Canaã. Agar só é mencionada na Bíblia quando Sarai, que esperava dar um filho a Abrão, seu marido, há muitos anos, porque havia uma promessa de Deus. Ela resolve envolver Agar nessa história. Houve um diálogo sobre ela entre Sarai e Abrão. Sarai diz a seu marido: o Senhor tem me impedido de gerar. Há 10 anos que esperamos pelo herdeiro da promessa. Então eu tive uma ideia. Você se deita com Agar e eu terei filhos dela. Ela queria fazer uma espécie de barriga de aluguel, que seria mais de um filho, visto que ela fala no plural: eu terei filhos dela. Agar recebe a notícia e não tem como fugir da ordem, porque ela era uma escrava. Abrão aparentemente gostou da ideia, pois nem mesmo discutiu com a sua esposa sobre o assunto. Agar recebe a missão de gerar para Abrão e Sarai e se deita com ele, com o consentimento dela, e gera uma criança. Mas as mudanças que acontecem em Agar, a partir daquele momento, não eram esperadas pelos seus senhores. O orgulho e a presunção entraram em seu coração. Ela, que era uma escrava amável e dócil com sua senhora, porque se não fosse assim, não teria sido escolhida por Sarai para ser dada a seu marido, se torna uma outra pessoa. A Bíblia diz que ela começa a menosprezar a sua senhora. Talvez a certeza de carregar no ventre um filho do seu Senhor a fizesse pensar que ela se tornara uma pessoa mais importante naquela casa. Ou mesmo ela podia se achar superior por estar no seu ventre e não no de Sarai, o filho da promessa de Deus a Abrão. Mas como toda mulher afrontada, Sarai teve uma reação. Ela fala com seu marido sobre o caso, pedindo que ele julgue a sua causa com a sua escrava. Imediatamente seu marido lhe dá autoridade para tratar a escrava como lhe parecesse melhor. Então ela passou a afligir e depois as agressões aumentaram tanto que Agar não mais suportou. Então ela toma uma decisão intempestiva. Como suportar tudo isso se eu estou grávida? Não poderia o meu Senhor me defender? E esse filho tão esperado não vale nada para ele? Estas perguntas devem ter passado pela cabeça de Agar enquanto ela tomava sua decisão. Não fico mais aqui. É melhor morrer no deserto do que continuar a viver neste lugar. Então ela foge para o deserto e vai se abrigar junto a uma fonte no deserto de Sur. Mas Deus a encontra e envia seu anjo para lhe socorrer. É interessante notar que Agar, mesmo sendo egípcia, pelo contato que ela tinha com a família de Abrão, ela já entendia sobre Deus. E por isso ela tem aquela conversa com o anjo, ela tem um diálogo com o anjo. E o anjo diz: Agar, serva de Sarai. Ou seja, ele queria dizer: eu sei quem você é, eu conheço você bem direitinho. De onde vens, Agar? Para onde vais? Ele pergunta. E ela responde: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Eu imagino que ela fala ao anjo enquanto pensa: não é minha culpa essa gravidez. Eu não pedi para estar nessa situação. A ideia foi dela, da minha senhora. Mas Deus age na vida daquela mulher desesperada. Primeiro, dá-lhe lições de humildade para a sua segurança, Agar, e do seu bebê. Volte para sua senhora, se humilhe debaixo da sua mão, porque só assim você receberá perdão. Lá você terá comida, água, abrigo e ajuda para o restante da sua gravidez e também para a hora em que seu filho nascer. Quem não sabe se humilhar, perde a capacidade de pedir perdão e também de perdoar. Depois, o anjo lhe dá um novo ânimo. Darás à luz um filho homem, Agar, e lhe chamarás Ismael, que significa Deus ouve. Nem tudo está perdido, pensa ela. Por mais que a situação fosse desesperadora, em breve ela teria um filho homem e tudo mudaria.
E por último, ela recebe uma promessa: Agar, multiplicarei muito a tua descendência, de maneira que não poderá ser contada. Sim, mesmo sendo uma escrava, Agar seria mãe de uma grande nação. Se você está necessitando de ânimo, se você precisa de esperança renovada, de instruções de Deus para mudar a situação atual da tua vida, não fuja do problema, entregue-o a Deus, receba forças dele hoje para a sua caminhada e lembre-se das suas promessas que ainda vão se cumprir na tua vida. E naquele momento de alegria, Agar chamou o nome do Senhor: Tu és Deus que vê. Sim, ele realmente a viu na sua angústia e a ajudou. Ela volta, se retrata com Sarai e tudo fica tranquilo e calmo. E chegando o tempo, Agar deu um filho a Abrão, quando ele já tinha 86 anos de idade. E ele o chamou de Ismael, como o anjo falara à sua mãe. Tudo caminhava muito bem. Por 14 anos, a Bíblia não registra nenhuma incompatibilidade entre Sarai e Agar. Mas um dia, Deus aparece a Abrão, muda seu nome para Abraão, chamando-o de pai de uma multidão, e muda o nome de Sarai para Sara, dizendo que ela será mãe de nações e de reis. E ainda lhes renovou a promessa, aquela promessa de um filho. E depois de um ano daquele dia, como o anjo havia falado, Sara tem seu filho e lhe chama de Isaque, cujo significado significa ele ri. Estava tudo bem entre eles, mas no dia da grande festa de desmame do menino, uma cerimônia oficial muito importante naquela época, o seu irmão Ismael, que estava com 14 anos, era apenas um adolescente, começa a zombar de Isaque, e isto incomodou a Sara. Manda esta escrava embora com seu filho, porque ela não herdará com meu filho Isaque, disse ela a Abraão. Ele não achou muito justo o que ela lhe pedia para fazer, porque amava o menino. Mas quando ele vai consultar a Deus, Deus lhe diz que assim deveria ser feito, porque de Isaque seria sua descendência, mas que ele, Deus, também abençoaria Ismael por ser seu filho. O deserto novamente esperava Agar, agora não mais por decisão própria. Bem de manhã, Abraão a chama, dá-lhe pão e um odre de água, entrega-lhe Ismael e os despede, e eles saíram andando errantes pelo deserto. Como pôde Abraão fazer uma coisa destas? Como pôde ele se livrar do seu filho tão facilmente? Tenho certeza que estas perguntas ficaram martelando a cabeça de Agar enquanto caminhavam. Não sabemos quanto tempo andaram, mas o que a Bíblia diz é que acabou a água do odre e o menino estava com sede. Este momento foi de muita angústia para o coração de Agar. O futuro de ambos, que antes parecia tão brilhante, agora o que aguardava eles era apenas a morte brutal que ocorre quando não tem água para saciar a sede de um corpo desidratado. A angústia era tão grande em Agar que ela nem se lembrou que da outra vez que ela esteve no deserto, o anjo do Senhor que lhe apareceu lhe fez promessas a respeito do futuro do seu filho. É sempre assim. Nos momentos de angústia, somos tendenciosos a nos esquecermos das promessas do Senhor para a nossa vida, para a nossa família. Então nos desesperamos e pensamos que tudo está perdido. Assim foi com Agar, que tomada pelo desespero, deixa o filho debaixo de uma árvore e se afasta a pelo menos uns 100 metros de distância, pois ela dizia: não quero ver o meu filho morrer. Agar chorou. Foi um grito sem esperança. Foi um gemido de dor pela certeza da morte do seu único filho. Naquele momento de angústia, ela nem se lembrava que o nome do seu filho significava Deus ouve. Ismael também chorou, mas ele fez uma oração ao Deus do seu pai Abraão, pedindo-lhe socorro naquela hora tão difícil, porque a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. Deus ouve, este era o significado do seu nome, e ele acabara de testar esta verdade. Sim, Deus o ouviu. Deus fala com Agar e lhe oferece um plano de escape, composto por 2 passos a seguir. Ele pergunta: que tens, Agar? Então lhe apresenta o plano. No primeiro passo ele diz: não temas, Agar. Deus ouviu a voz do menino desde o lugar em que ele está.
Deus sempre ouve. Há um coração contrito, uma alma angustiada que Ele clama, Ele ouve. No segundo passo, Ele lhe anima. Faça alguma coisa, H. Você precisa fazer a sua parte dentro do plano de Deus para a sua vida e a vida do seu filho. Chegou a hora de parar de chorar e começar a reagir para que o milagre aconteça. E ele foi descrevendo: primeiro, ergue-te, H. Caída, jogada no chão, você não pode fazer nada. É preciso se erguer, se levantar, ganhar um novo ânimo para sair ao combate. Depois de se levantar, H, levanta o menino. Você é quem deve erguer seu filho. Se fortaleça para ajudar seu filho. Sim, ajude-o a se levantar. E agora, pega o menino pela mão. Esta responsabilidade é tua, H, de conduzir o teu filho. Pegar pela mão, fala de fazer seguir adiante, de dirigir ao lugar seguro. Então, depois de tudo isso, o anjo lhe faz uma renovação da promessa que havia sido feita a ela, porque dele farei uma grande nação. Esta palavra enche de coragem o coração de H, pois era uma sentença de vida e não uma sentença de morte para ela e seu filho. E Deus abriu-lhe os olhos. A angústia de sua alma era tão grande que a H ficou cega da sua visão. Ela não conseguia ver o que estava tão perto dela. Em nossos momentos de angústia, nem percebemos a presença de Deus bem pertinho de nós. Por isso nos assustamos. Mas depois do alívio da alma, H viu um poço de águas bem perto. Foi lá depressa, encheu seu odre e deu de beber ao seu filho. E o milagre aconteceu. Eles sobreviveram e Deus era com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto, foi flecheiro e prosperou, porque Deus zela pela sua palavra para a cumprir. Minhas amadas, Deus vê, Deus ouve, e Deus é o Deus da providência. Quando H estava no auge do desespero, Deus Jeová concedeu-lhe a fartura de um poço de águas e não apenas um copo de água. Assim será conosco. Ele nos ajudará em todas as nossas angústias e problemas, porque Ele é fiel. Deus nos abençoe. Amém.